Quarta-feira, clima de praia. A chuva não veio, só se armou, parece que o ciclone empurrou ela rápido para dentro do mar lá. Só pegou a Zona Sul e uma parte da região noroeste, aí Santiago, lá Boqueirão, terra do meu avô, Coronel Becon. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui com 3 dias que está aberto o potreiro, como é que eu faço. As ovelhas estão soltas e esses potreiros menores que eu tenho fechado, eu deixo aberto com acesso livre. Elas vêm aqui, comem o que precisam e voltam, inclusive estercando nos lugares mais pobres de solo. É um comportamento da crioula. Olha o tanto de pasto que tem ainda. E olha que legal de poder ver isso aqui, né? É um pouco difícil a identificação de forrageiras pela quantidade que a gente tem de nativas. Quase foi. Mas olha aqui, ó, as cevadilhas. E por ter a lâmina foliar pilosa, lígula pilosa, deve ser a perene. Meia fraquinha, coitada, mas as perenes são as que vêm por último, né? E vai deixar sementes aí. Provavelmente bromos auléticos. E mais de um pezinho agora que começa a florescer, ó. Deve ficar fácil de identificar. O que eu tenho observado nessas áreas, né? Olha que isso aqui é uma maravilha, né? Tu poder ver isso aqui. Eu vou fechar hoje. Apesar de que ainda tem bastante pasto, tá precisando uma chuvinha aí, mas nós estamos no horário de pico, né? Pegando uns UVB aqui para fazer uma vitamina D, K, E, hormônios. Mas trouxe o guarda-sol. E compartilhar aqui a convivência, né, pacífica das de verão com as de temperadas. Então aqui é uma transição que não vai parar nunca. É isso que a gente precisa ter nas áreas, né? Fotossíntese, claro que vai depender de chuva. Graças a Deus está chovendo no centro do país, aí norte do Paraná. Começou a chuva, vai dar um ano bom, se Deus quiser. Mas a gente tem aqui a presença perenes, anuais, as estivais, né, de verão e as hibernais de inverno. Nativas e exóticas. Tendo a função de manter o solo, a microbiota do solo sendo alimentada pela fotossíntese. Nós somos gerentes da luz. E a Mitchell já dizia que nós somos pecuaristas da microbiota, não do gado. A microbiota é que produz essas 10, 15, 20, 30 toneladas que tem por hectare de vida para as plantas. Já a doutora Christine Jones largou essa esse ano lá nos States. Nós somos gerentes do sol, que é a fotossíntese que manda o carbono. Sol líquido, carbono líquido, como diz Ray Archuleta também. Então aqui deixando essa boa restiva, né? A outra perene aqui temperada, que essa aqui atravessa o verão. Dactylus glomerata, capim dos pomares, capim lanudo. Aqui na experiência são os que têm menor palatabilidade, né? O Alcus lanatus, o lanudo e o Dactylus glomerata, mas eles são valentes. O lanudo é como se fosse uma festuca, né? Bem cedo no outono e atravessa bem a primavera. Fazendo umas desfolha. Eu vou mostrar rapidinho aqui, olha que beleza as flores. Não conseguiram comer, né? Só aquela lá. E aquela. Então, assim, documentando, né, o que eu tô vendo aqui.
E fazendo isso, essa é a realidade, né? Tu ter as plantas de serviço, ervilhaca, junto com as nativas para melhorar. E aqui tem uma outra estratégia que eu tenho feito já segundo ano que eu faço, que é o plantio a lanço com mix de primavera. Vou deixar o link. 19 espécies. Entre elas o feijão. O feijão é bom de usar, eu uso inclusive em Nova Petrópolis, lá usei bastante para plantar semente de árvore e largar os feijões, porque o feijão tu identifica, né? Onde é que tu botou a semente, ele salta na frente assim como o nabo. E olha aqui, isso aqui é a lança, eu não sei dizer se é o calpi, se é o preto, porque eu plantei dos dois aqui. Mas são sinalizadores. Trigo mourisco, reciclador de fósforo, temperada. Assim, isso aqui tem 18 dias esse plantio. E aqui tem 5 dias que foi feita a pulverização foliar de sangue fermentado com EM, que é um capítulo à parte, vale a pena a gente conversar sobre o EM. Um probiótico, pré-biótico, pós-biótico, nossa, tem uma série de aplicações. Mas voltando, olha aqui que beleza. O trigo mourisco aqui. Aqui um feijãozão. O que vai acontecer com relação a principalmente os feijões, as leguminosas anuais de verão, tropicais? Elas fixam muito nitrogênio e atraem os rizóbios. Existem em torno de 100 espécies de rizóbios que se associam com as leguminosas. E algumas leguminosas aceitam mais de um rizóbio, que é o chamado uma simbiose promíscua. Um deles é o calpi, o outro deles é o nosso pega-pega. Então quando tu coloca feijão, que tu está alimentando e atraindo esses rizóbios, e quanto maior a concentração de rizóbios, melhor, maior a quantidade de nitrogênio fixado, ele é um pouco linear, né? As aspirinas já não é a mesma coisa. Olha aí, ó. Ele vai trazer esse feijão, vai trazer esses rizóbios, atrair esses rizóbios. O pega-pega, tá aqui o pega-pega. Aqui mais uma espécie que poderá ser um paspalum de área sombreada, esse aqui. Ou pode ser um Ischnanthus também, uma exótica. Só com a flor para ver. Então aqui é um trabalho que com semente a gente está colhendo esses benefícios. Mais tempo. Esse aqui eu acho que é um grão de bico. Mais tempo de pastoreio, maior tempo de permanência, é como se a forragem fosse mais densa. Isso se colhe com o tempo e com essas atitudes. Aqui compartilhando com vocês então como é que está o andamento. Esse potreiro está fechado há 15 dias. Eu semeei há 18 dias atrás, deixei aberto para as ovelhas pisotear um pouco a semente. E agora vamos aguardar para ver, tá bem ruim a luz aqui. Aguardar para ver o resultado. Acompanhando, né, assim, no dia a dia, para quem vem, olha que beleza aqui, ó, mais uma cevadilha. Quando a gente identifica essas cevadilhas, essas plantas aí que eu coletei semente, né, o ano passado na primavera, isso é uma alegria, né, isso é uma satisfação. Olha aqui, ó.
é um grão de bico, isso eu garanto. Pouca gente conhece o grão de bico, a planta do grão de bico. Tudo a lance aqui, tudo a lance. Facilita, parece alfafa aí. Até a próxima.